Caríssimos fiéis, quis ut Deus, quem como Deus, é justamente o brado de São Miguel Arcanjo ao vencer Lúcifer e as cortes diabólicas para justamente que eles tenham justamente o destino que escolheram em sua rebelião contra Deus. Então a Santa Igreja comemora hoje a festa da dedicação de São Miguel Arcanjo, isto é, a dedicação da Igreja de São Miguel Arcanjo, erigida em Roma na Via Salária no século V e destruída no século VI pelos bárbaros godos. Embora conserve o título de dedicação, a festa de hoje vai muito além desta significação original da dedicação da Igreja de São Miguel Arcanjo, sendo a própria festa deste arcanjo. E assim, muito mais do que comemorar a dedicação da Igreja na Via Salária, nós comemoramos hoje a dedicação da Santa Romana Igreja ao príncipe das milícias celestes, São Miguel, estabelecido por Deus para chefiar o exército celeste, derrotar Lúcifer, defender a Santa Romana Igreja e todos os católicos nesta batalha que travamos, que vai muito além da batalha contra os bárbaros, como foi no século VI, mas se estende muito além, pois é uma batalha contra as forças das trevas, que estabelecem, ao longo dos séculos, a rebelião dos homens contra a majestade divina. É ele, São Miguel, como o anjo da guarda da Igreja, que a protege e protege a nós das forças infernais. Por isso, justamente gostaria, nesse dia, de apresentar aos senhores o quão necessária é a devoção a São Miguel Arcanjo neste tempo que, como bem disse o padre Pascotto no seu sermão de domingo, nós temos um estado de barbárie da sociedade, um estado de verdadeira selvageria e barbárie moral e espiritual, que não é uma mera revolta humana, mas é, antes de tudo, uma revolta diabólica, inspirada pelo próprio Lúcifer, contra o Criador, contra Deus. Pois trata-se de uma barbárie estabelecida pela criatura que toma o lugar do Criador e presta culto a si mesmo. Então, meus caros, Santo Afonso de Ligório, na sua meditação sobre a festa de hoje, afirma que entre os anjos do paraíso não há um só que seja superior, nem igual a São Miguel, que foi escolhido especialmente por Deus para rebater o orgulho de Lúcifer e para o expulsar do céu com toda a sua corja infernal. É por isso mesmo, com razão, que ele foi colocado como protetor da Santa Romana Igreja e de todos os fiéis, tendo o honroso ofício de defender as almas contra contra os assaltos do demônio, sobretudo na hora da morte,
e assim apresentá-las ao tribunal divino. Claro, meus caros, notemos que São Miguel é um arcanjo, mas apesar de pertencer à hierarquia dos anjos inferiores, que estão em contato imediato conosco, São Miguel foi elevado por graça e ministério à condição de cabeça de todos os anjos, e é por isso que recebe o título de Príncipe da Milícia Celeste, detentor de um verdadeiro primado à frente dos exércitos de Deus. Primado que foi conquistado pela sua grandiosíssima humildade, que o fez clamar diante da rebelião de Lúcifer: Quis ut Deus? Quem como Deus? Justamente Lúcifer quis tomar o lugar de Deus, fazendo-se o seu próprio fim último, ao que São Miguel, em sua humildade, constatou a sua patente insensatez, observando aquilo que deve ser evidente: quem pode ser como Deus? Quem como Deus? E assim, tendo ele este tão grandioso e importante ofício, é evidente que nós devemos ter uma grande devoção a São Miguel. Afinal de contas, não podemos jamais esquecer que a vida do homem sobre a terra é um combate constante. Como nos diz o livro de Jó: Militia est vita homini super terram. É um combate a vida do homem sobre a terra. E como diz São Paulo aos Efésios, não é somente contra a carne e o sangue que temos de combater, mas contra os principados e potestades do inferno, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados nos ares. E esta é a situação normal, este é o estado normal da vida católica. A nossa vida é um combate entre Deus e a sua Santa Igreja e o demônio e o seu corpo infernal. Um combate pela nossa eternidade. E neste ferrenho combate entre Deus e sua Igreja e o demônio e a sua sinagoga, que é a nossa vida, nós devemos ter devoção a Ele e recorrer diretamente a Ele para nos auxiliar. Devemos recorrer neste combate ao auxílio do general das armas celestes. Afinal, isso significa recorrer diretamente a quem tem mais poder, quem tem mais autoridade e quem mais visão recebeu para nos fazer sair triunfantes desta batalha. E é esta a essência da devoção que devemos ter por São Miguel. Nós estamos no meio desta batalha para conquistar a nossa alma. Nós estamos neste cerco, cercados por todos os lados, pelo mundo, pelo demônio e pelas fraquezas da nossa própria carne, para nos tomar aquilo que nós temos de mais precioso, que é a graça. Do nosso lado nós temos nosso Senhor e o seu corpo místico, que é a Igreja. E ao redor de nós, nos cercando, nós temos o demônio e as suas forças infernais. Por isso mesmo,
nós temos que recorrer ao auxílio que nos foi dado por Deus, que é a Santa Romana Igreja, os santos anjos e o príncipe desses anjos, que é São Miguel. Mas é claro que não é somente por causa deste ministério excelso que devemos recorrer a São Miguel. Esta devoção a São Miguel é ainda mais importante nos dias de hoje. Essa devoção a São Miguel deve ser ainda mais importante para nós, que vivemos em uma época cuja sociedade abandonou a Deus e adotou os princípios por excelência de Lúcifer. Não se trata somente de uma sociedade que abandonou a Cristo, mas de uma sociedade que se coloca aberta e diametralmente contra Cristo. E não se trata de uma figura de linguagem. Os senhores bem sabem que não exagero. A situação da sociedade atual é bem pior do que sou capaz de descrever em algumas palavras. Mas para bem exprimir o caráter luciferino da sociedade moderna, vejamos do que se tratou o pecado angélico. Nós temos esta afirmação de que Lúcifer quis se fazer Deus. Donde a réplica de São Miguel, quis o Deus, quem como Deus? Quem pode ser como Deus? E é isso mesmo. Mas é preciso bem entender o que isso quer dizer. Como nós temos em nossa vida, os anjos também tiveram uma prova para escolher livremente a Deus e assim ter a salvação e a recompensa eterna no paraíso. Qual foi esta prova não se sabe, mas o seu fundamento foi, como é para nós, reconhecer em Deus o fim último da criação. Reconhecer que fomos criados por Deus e para Deus, que temos dele o nosso ser e devemos conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, para dele recebermos a bem-aventurança eterna. E foi justamente essa a pedra de tropeço para Lúcifer e para toda a sua caterva de anjos caídos. Lúcifer, o mais belo e o mais inteligente dos anjos, não era burro. Ele sabia muito bem que não era possível haver dois deuses. Ele sabia muito bem que jamais seria onipotente, que jamais seria criador. Não foi nesse sentido que ele quis se fazer Deus. Ele quis se fazer Deus colocando nele mesmo o seu fim e não em Deus. Ele se fez Deus querendo ele mesmo determinar para si o seu fim. Ele quis se fazer Deus determinando ele próprio aquilo que é bom e aquilo que é mal, querendo ele mesmo determinar a sua natureza. Lúcifer preferia ser privado do seu bem supremo, que era a bem-aventurança eterna, para não ter que recebê-lo de outro que não fosse ele próprio. E assim, possuindo uma inteligência angélica, ele conhecia perfeitamente as consequências de suas escolhas. E assim ele preferia reinar na contínua dor, podridão e angústia do inferno do que servir a Deus na felicidade eterna do céu. É claro que esse princípio demoníaco é absurdo e mortífero. E é por isso mesmo que o demônio é pai da mentira e homicida desde o princípio.
Afinal, ele é o pai da mentira, pois desde o princípio ele afirmou a falsidade, ele afirmou aquilo que é por si mesmo absurdo. Preferir a liberdade, a podridão do livre-arbítrio mal utilizado, do que a felicidade de servir aquele que por natureza é superior. E assim ele matou em si, desde o princípio, toda a esperança da vida eterna. E é esta própria rebelião a fonte de todas as suas angústias, pois ele não luta somente contra Deus, mas luta contra a sua própria natureza, criada por Deus. Por isso, se nós quisermos ter alguma ideia do sofrimento do inferno, basta pensar na angústia constante e eterna do suicida que tenta matar-se, mas não o consegue. Pois a rebelião de Lúcifer, sendo contra Deus, é uma rebelião contra si mesmo e contra toda a criação. E assim, caríssimos, é patente que o pai da mentira é o pai da sociedade moderna. É em Lúcifer que tem a origem as falsas ideias, os maus valores e os princípios errados, as máximas depravadas, e tudo aquilo que, numa palavra, afasta o homem da verdade, de Cristo, da Santa Romana Igreja e de Deus. Em Lúcifer que está todo esse conjunto de princípios que afasta o homem do único meio da salvação, fora do qual ninguém pode ser salvo. E por isso São Pio X, em sua primeira encíclica, E Supremi Apostolados, descreve muito bem como a sociedade moderna segue esse princípio satânico. Diz ele, nesta encíclica que deveria ser conhecida por nós todos: nós experimentávamos uma espécie de terror em considerar as condições funestas da humanidade na hora presente, lá pelos anos 1910. Pode-se ignorar a doença profunda e tão grave que neste momento, muito mais do que no passado, trabalha a sociedade humana e que, agravando-se dia a dia e corroendo-a até a medula, arrasta a sua ruína. Essa doença, veneráveis irmãos, diz ele aos bispos, vós a conheceis, e é para com Deus o abandono e a apostasia. E sem dúvida, nada há que leve mais seguramente à ruína, consoante esta palavra do profeta: eis que os que se afastam de vós perecerão. Nos nossos dias, sobejamente verdadeiro é que as nações fremiram e os povos meditaram projetos insensatos contra o seu Criador. E quase comum se tornou este grito dos seus inimigos: retirai-vos de nós. Daí, na maioria, uma rejeição completa de todo o respeito de Deus. Daí hábitos de vida, tanto privada como pública, em que nenhuma conta se faz da soberania de Deus. Bem mais, não há esforço nem artifício que se não ponha por obra para abolir inteiramente a lembrança dele e até a sua noção. A audácia dos maus, o homem usurpou o lugar do Criador. Quem pesa essas coisas tem direito de temer que uma tal perversão dos espíritos seja o começo dos males anunciados para o fim dos tempos,
e como que a sua tomada de contato com a terra, e que verdadeiramente o filho da perdição, de que fala o apóstolo, já tenha feito o seu advento entre nós. Tamanha é a audácia e tamanha a sanha com que por toda parte se lança o ataque à religião, com que se investe contra os dogmas da fé, com que se tende obstinadamente a aniquilar toda a relação do homem com a divindade. Em compensação, e é este, no dizer do mesmo apóstolo, o caráter próprio do anticristo, com uma temeridade sem nome, o homem usurpou o lugar do Criador, elevando-se acima de tudo o que traz o nome de Deus. E isso a tal ponto que, impotente para extinguir completamente em si a noção de Deus, ele sacode, entretanto, o jugo da sua majestade e dedica a si mesmo o mundo visível à guisa de templo, onde pretende receber as adorações dos seus semelhantes. Senta-se ele no templo de Deus, onde se mostra como se fosse o próprio Deus. Por isso, é o que nós temos hoje, é isso que vemos, e em grau muito maior, meus caros, e muito pior daquilo que se tinha já no pontificado do Papa São Pio X. Se São Pio X já considerava catastrófica, se não apocalíptica, o caos religioso, o caos moral e o caos social do início do século XX, o que podemos dizer nós? O homem moderno adota um verdadeiro anticristianismo. Ele adota o caráter próprio do anticristo. Não aceita nenhuma lei que não venha do homem. Nada está acima dele, nem a sua própria natureza, que ele molda segundo a sua própria vontade. É ele que se erige como Senhor da vida e da morte, determinando aquilo que é a vida e determinando quando que existiria a morte, fazendo-se Senhor do aborto e da eutanásia. Ele determina a própria natureza, ele determina aquilo que ele próprio é: homem, mulher, cachorro, personagem de desenho animado e o que mais ele puder imaginar. Ele se determina como Senhor da sociedade, ele que determina aquilo que é família, ele que determina aquilo que é matrimônio, ele determina até mesmo quando que existe e quando que deixa de existir o matrimônio. Ele que determina aquilo que é paternidade, aquilo que é filiação, aquilo que é maternidade. Ele que determina aquilo que é humanidade. Ele se coloca verdadeiramente como Criador e Senhor da sociedade. É Ele o Senhor do mundo e de toda a criação. E mais que isso, é Ele e tão somente Ele, o homem, o seu próprio Senhor. Não há outro senão Ele, o homem. Não há outro fim senão Ele, o homem. Como diria o mestre diabólico e abominável de toda esta moral luciferina, Kant, o homem é um fim em si mesmo. E a única lei que pode vinculá-lo é aquela que ele próprio erige como lei que seria universal para todos, o imperativo categórico. O homem se torna, então, independente,
de tudo aquilo que não seja Ele. Não há outro fim senão o homem. Tudo pelo homem, tudo com o homem e tudo no homem. O único Deus do homem moderno, afirme ele ser católico, protestante, ateu, espírita e o que quer que seja, é Ele mesmo. E assim o homem moderno destrona Deus para sentar-se Ele mesmo no trono divino, onde Ele se adora a si próprio e constrói um novo mundo segundo a sua vontade, introduzindo as mais abomináveis aberrações que só podem prover de uma mentalidade demoníaca. Que são as abominações contrárias aos mais básicos princípios da lei natural: o aborto, a pedofilia, a destruição da família, com a promoção do divórcio e das mais variadas perversões homossexuais, a alienação da realidade pelos entorpecentes, a ganância materialista e a lista de abominações aqui, os senhores bem sabem, seria interminável. Não se trata, então, unicamente de uma barbárie social em busca do prazer. Trata-se de uma barbárie social cujas perversões morais são consequências de uma perversão nos princípios, uma perversão na própria noção do homem diante do Criador e diante de si mesmo. As perversões morais são unicamente consequência de todo um sistema verdadeiramente teológico e filosófico luciferino. Enfim, nós temos uma nova religião, a religião do homem. Temos diante de nós o abandono do culto do Deus que se fez homem para cultuar o homem que se faz Deus. E esta nova religião penetra todos os mais íntimos aspectos da sociedade e da vida humana, dos homens, na vida cotidiana de cada um de nós. O quanto nós não temos que lutar contra nós mesmos para passar a ter uma vida minimamente virtuosa e ter uma visão da realidade mais conforme a fé. Esta nova religião, a religião do homem, penetra a sociedade, penetra a nossa vida cotidiana, penetra as artes, penetra a política, penetra a economia, penetra até a própria religião, penetra até mesmo os fiéis e a própria hierarquia da igreja, com a adoção de um culto voltado para o homem, voltado para a satisfação dos indivíduos, voltada para que os indivíduos se sintam bem, ao invés de se sentirem que têm que se converter. Com efeito, meus caros, nós vemos de forma escancarada uma sociedade que nunca antes na história da humanidade cultuou tanto a si mesmo do que hoje. Por isso mesmo, meus caros, devemos ter uma grande devoção a São Miguel, sobretudo nos tempos atuais. Devemos rezar com especial devoção a sua oração composta pelo Papa Leão XIII, após ter visto Roma infestada de demônios, e que é recitada ao fim de toda a missa rezada,
e que foi especialmente recomendada pelo Papa João Paulo II em 1994, diante da constatação do estado calamitoso da sociedade moderna. Devemos, fortalecidos pela graça, por uma séria vida espiritual, e sendo soldados do exército de Cristo, bradar junto de São Miguel, diante dessa sociedade pervertida: quem como Deus, quis ut Deus, deixando patente o absurdo, a estupidez, a desgraça e a dor desses ideais modernos e demoníacos, que prometem a felicidade mundana, mas só levam o homem a uma infelicidade e miséria ainda maiores. Enfim, meus caros, devemos lutar como São Miguel e com São Miguel. No ano de 1926, nos bancos de uma igreja no México, durante a perseguição do presidente comunista Plutarco Elias Calles, dizia um velho sacerdote, prestes a ser martirizado pelos revolucionários, ao beato José Sánchez del Rio: quem és tu, se és incapaz de lutar pelo que crês? Não há maior glória que morrer por nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos, nossa vitória já foi garantida na cruz. Cabe a nós suportar a cruz desse combate, lembrando que nossa felicidade não está nesse mundo, mas no céu, que a nossa esperança não está na carne, mas na cruz. Por isso tenhamos uma grande confiança, pois o inimigo já perdeu essa batalha, e nós temos a garantia do auxílio de Deus e de São Miguel para vencer esta guerra, aniquilando os inimigos da cruz e conquistando almas para a Jerusalém celeste. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.